Hello, Beauty! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do meu podcast de beleza. Eu sou a Thalita Kemi e hoje é um episódio super diferente. Eu tô com uma convidada incrível aqui, que já já vocês vão conhecer um pouquinho mais, e é um episódio cheio de surpresa. Então, fica até o final pra vocês entenderem o que a gente vai fazer aqui hoje. Mas antes, eu vou pedir pra vocês seguirem a gente lá nas redes sociais, porque onde a gente posta os cortes é onde vocês ficam sabendo de todas as novidades, de todos os convidados que virão aqui no podcast. Então, fiquem ligados por lá. E agora, chega de enrolação. Vamos conhecer a maravilhosa Kelly Thaís. Obrigada, é uma honra estar aqui, principalmente para te conhecer. Já conhecia seu trabalho da internet, e lindo. E também uma honra poder trazer tudo que eu tenho de informação que eu quero levar aí para o mundo em relação à beleza e todo o conhecimento e toda a minha história que eu tenho para compartilhar. Não, vai ser incrível hoje. E vai ter informação nesse podcast, viu, gente? Que a gente tá com várias ideias, vai ter bastante surpresas aí. Então, fiquem ligados, assistam até o final pra vocês entenderem o que a gente vai fazer aqui hoje. Mas antes, Kelly, né? Antes da gente entender um pouco mais sobre o visagismo, né? Eu queria conversar com você sobre como que você começou nessa área da beleza. Por que que você escolheu a área da beleza? Tá. Acho que não foi bem uma escolha, quero ser isso quando crescer. Pelo contrário, todo mundo me cobrava, né? Sou a irmã mais velha de 4 filhas, então todo mundo sempre cobrava: o que que você vai ser quando crescer? E eu não sabia o que que eu ia ser, eu sempre fui empurrando com a barriga, mas meu pai tinha o sonho de que eu fizesse uma faculdade, porque eles não tinham, na época, a oportunidade quando jovens. Então, eu tinha que fazer uma faculdade e eu falei: ok, vou fazer o quê? Tinha o sonho de fazer inglês, de saber falar inglês. E vi a possibilidade de me formar em letras, porque quando eu olhei a grade curricular e eu precisava fazer alguma faculdade, eu vi que letras tinha o inglês que eu queria e também era um curso mais curto de só 3 anos. Então eu estava tentando enrolar para dar o diploma mais para meu pai, mas eu não tinha esse sonho. Eu venho de uma área comercial, 12 anos trabalhando na área comercial, fui gerente de banco no Itaú, trabalhei na área comercial em relação a gráficas e editoras e eu tinha que trabalhar fazendo aquilo. Então, já tinha me formado e fui fazer a pós-graduação, porque era mais um nível avançado para entregar também um diploma e também para eu consolidar a minha parte profissional. Fiz MBA em gestão de vendas, fiquei trabalhando nisso e eu percebia que eu fazia isso com a mão amarrada nas costas. Enfim, eu sempre fui a filha que nunca teve muita vaidade, nunca fez maquiagem, nunca cuidou do cabelo. As minhas irmãs têm o cabelo liso e eu não tenho cabelo liso. Então, eu sempre foi tirado sarro, sempre foram feitas muitas piadas em relação a isso, sobre mim, e eu não me importava. Mas, ao mesmo tempo, aquilo foi me machucando no decorrer da minha vida, e eu não percebia. Depois de um tempo, eu comecei a tratar isso. Eu falei: eu vou fazer isso porque eu preciso me sentir melhor. Sempre recorri a fazer químicas em casa, mas eu tenho 41 anos, tá? Então, eu sou de uma época que eu não tinha acesso, a gente não tinha acesso à internet, YouTube, para poder ensinar a gente. Então, imagina, sem nenhuma informação, dentro da minha família ninguém me dava informação, porque minha mãe tem o cabelo crespo, e a outra parte da família é muito liso. Todas as irmãs têm cabelo liso, e só eu que não. E aí eu penteava o cabelo e me sentia uma vassoura, que era como elas me chamavam, né? Isso era comum naquela época, porque a gente não tinha informação nenhuma. Uhum. Diante disso, e eu já consolidada no ramo na área comercial, trabalhava no banco, eu comecei a fazer alguns testes. Aí eu falei: deixa eu ver se isso é real ou se esse mercado cosmético só quer vender produto, porque eu não acredito que funcione. Só que para eu provar, porque eu sou cheia dos desafios, para eu provar que isso não funciona, eu vou mostrar para eles e eu vou usar e eu vou ver que ele não funciona, porque meu cabelo nunca é bonito. E aí eu fiz o teste e deu certo. Então eu comecei a ter o controle do meu cabelo e começou a fazer sentido aquilo para mim. Aí, como eu já fazia o meu trabalho de mão amarrada nas costas, eu falei: vou fazer um hobby, que é um curso de cabeleireira. E fiz esse curso de cabeleireira e me apaixonei. Tanto me apaixonei que as pessoas gostavam muito, sentiam credibilidade no que eu fazia e no que eu falava. Então, essas pessoas, para você ter uma ideia, na empresa que eu trabalhava, as moças que eram faxineira
do trabalho, pediam para na hora do almoço eu cortar o cabelo Meu delas na hora do Deus! almoço. E eu comecei a fazer isso, eu falei, nossa, eu passava essa questão de autoridade, acho que a Uhum. maneira de eu me impor, de eu estudar muito sobre, e eu fui entrando para essa área aleatoriamente. Então, trabalhava no horário comercial e nas minhas horas vagas eu fazia cabelo. Inclusive, aos domingos, eu ia lá para o centro de São Paulo, na Santa Efigênia, fazer mutirão para cortar cabelo de morador de rua, que era onde eu Caramba, que podia errar e incrível! eles davam essa oportunidade na escola pra gente. Uhum. Então foi aonde eu fui tendo esse acesso que a área da beleza traz muita confiança para aquela pessoa que está tendo acesso àquilo. Ela você cortar o cabelo de um morador de rua e ele se olhar, porque a gente levava espelhinho, aqueles espelhinhos pequenininhos, eles se olhavam e falavam, uau. E aí, e você sabe, e eu como iniciante, você sabia que não tava uau, mas para eles já era muita coisa. Uhum. Então fui crescendo assim dentro dessa área, mas eu não queria ficar só ali. E aí eu fui trabalhar a parte de questão de estudar a área da saúde, me apaixonei por tricologia. E tem uma universidade aqui em São Paulo que ela é muito conceituada, que é a Anhembi Morumbi. E Uhum. eu vi que tinha essa questão de tricologia, que naquela época, 2017, não se falava o que era tricologia. Hoje eu converso sobre isso e as pessoas já sabem o que é tricologia. E aí, junto com tricologia, tinha um tal de visagismo. Aí eu falei, olha, não sei o que é, mas faz parte da grade curricular, vou lá. E a gente vê o que dá. Então já era minha terceira faculdade. E aí, eu com 32 anos, mais ou menos, eu falei, bom, eu vou partir daqui e eu vou me especializar nisso, só que eu sou mais velha que todo mundo. Todo mundo da minha turma tinha 18 anos, 19, 20, era todo mundo muito novinho. Tinha algumas mais velhinhas comigo, mas a maioria era jovem, que estava ligada aí na internet em tudo, mas ainda não era forte. Mas eu falei, não, eu vou me dedicar porque é realmente isso que eu quero fazer. E eu não tenho ninguém da minha família que seja dessa área e não tinha nenhuma referência. Eu falei, mas eu Uhum. vou ser boa no que eu quero me propor a fazer. E aí fiz a faculdade e me apaixonei por tudo isso que eu executo hoje. Caramba, que incrível É, esse seu começo, assim, na área da beleza, esse seu interesse. Eu achei, caramba, realmente é é maravilhoso. uma história Uma e vem um história. propósito de vida aí também. Caramba, que demais. E como você comentou, né? Você falou sobre que as pessoas que faziam faculdade com você eram um pouco mais novas, que elas já estavam mais ligadas, né, ali ao mundo da internet. E nessa época você não tinha pretensão de começar a levar isso pra internet, esse seu trabalho pra internet. Então, eu acho que elas que me despertaram isso, Uhum. talvez, porque como o mundo estava vindo e para você ser uma boa profissional, você tem que se mostrar na internet, era o caminho de, porque eu sou da época de merchan na televisão. Uhum. Então, você fala assim, tá, mas é fora da realidade você pagar para fazer uma propaganda. Por exemplo, quero fazer uma propaganda do meu salão, que o meu primeiro salão que eu abri foi na lavanderia da minha casa. Então, tipo, era fora da realidade. Mas, por incrível que pareça, o meu primeiro vídeo no YouTube, acho que foi em 2017, foi eu mostrando como que eu transformei a minha lavanderia, o meu tanque, num salão de beleza. E esse Caramba. vídeo até subiu um pouco lá no YouTube na época e tudo, mas foi o meu primeiro e eu tô horrível. Eu tô horrível, inclusive a roupa. Então, eu postei até no Instagram esses dias falando o meu antes e o meu depois, né? Hoje mudou muito tudo isso. Mas eu acho que essas meninas mais jovens tinham isso e eu falava, que legal, elas fazem isso. Eu acho que é esse o caminho que eu tenho possibilidade de ser vista. E não um merchan na televisão que eu não vou ter condição de pagar. Mas, mesmo que seja 4 pessoas me vendo ali, eu acho que vão ser novas 4 clientes para mim. Que Vi essa incrível. possibilidade. Não Aham. pensei num número tão grande, mas eu falei, a gente começa de algum jeitinho, e 4 Uhum. talvez seja o suficiente por agora. Gente, que demais. E aí, hoje em dia, você já tá ali postando mais seus vídeos na internet, né? Sim, Como começou isso? Quando que você falou, não, agora eu preciso começar a divulgar meu trabalho na internet? desde essa época de Uhum. 2017, só que de forma muito caseira e sem mostrar essa autoridade. Eu postava muitas coisas que estavam muito na modinha.
E aí, depois que eu fui perceber que eu tinha uma mega autoridade sobre o que eu estava falando, veio, claro, a maturidade sobre a profissão, sobre a minha formação, o conhecimento mais técnico e mais científico sobre tudo isso, veio com o decorrer do tempo e as experiências. Mas era tudo postado aleatoriamente e só modinha. Depois eu percebi que eu precisava postar outros conteúdos para eu trazer essa credibilidade e passar essa confiança para o Uhum, meu público. uhum. Então eu fui crescendo aos poucos, mas eu nunca parei. Sempre fiz. Na verdade, teve um momento que eu parei. Eu fui para Portugal há 2 anos atrás, em 2023. Uhum. E lá eu fui trabalhar em um salão que era super renomado, super conhecido, mas o dono do salão, ele era o artista do salão, e nós éramos quem estava por trás de fazer todo o trabalho. E eu era a única brasileira, nunca trabalhou brasileiro lá. Eu era a primeira e ele tinha gostado muito da ideia do visagismo, do meu trabalho, do meu comportamento e da minha postura. Ele falou, quero que você trabalhe com a gente. Só que eu tive que fazer um contrato de exclusividade, então eu não podia postar vídeos. E aí Ah, e o estar longe da minha família e mais tudo isso de eu não ter esse contato com a internet foi um baque pra mim, porque daí eu tive que parar. gente, que contrato Exato, estranho, não poder postar vídeo, não né? podia, não. Gente. E também tem uma questão do público. O público, ele não aceita tirar foto. Já teve momento que eu Hum. precisei tirar foto, porque assim, eu podia tirar foto e mandar para a empresa. Aí a empresa postava com o nome, né, a profissional, Kelly Thaís, e realizado, só lá embaixo, mas não na minha rede social, para a gente não criar vínculo direto com a cliente, porque o cliente era do salão. Entendi. Essa pessoa que me acolheu foi maravilhosa, me ensinou muita coisa, tudo que eu trouxe para o Brasil hoje, mas teve essa questão que é uma cultura deles, que aí eu tive que lidar com isso. Mas quando eu precisava tirar foto ou fazer algum vídeo, a cliente sempre falava, elas são muito conservadoras, né? Para não sair o rosto delas e nada. Caramba, É. Aí nossa. isso foi uma parte bem forte para mim, Uhum. me pegou bastante porque aqui no Brasil eu fazia o meu trabalho e às vezes correndo, porque eu trabalhava das 7 à meia-noite, eu trabalhava muito aqui, e as minhas clientes já chegavam com a música do TikTok que elas queriam, porque elas queriam aparecer na minha rede social e elas pediam, e é muito engraçado porque elas já vinham, porque eu não faço maquiagem, então elas já chegavam com a necessaire delas, com a maquiagem, porque elas queriam aquele antes e depois impactante. Uhum. E eu sou daquela época da mãozinha na câmera e tira, então, então todas elas viam esses vídeos e queriam reproduzir o que estava feito na internet, que é uma cultura nossa brasileira, principalmente das mais jovens, de aparecer na internet. E isso Uhum. me ajudou bastante também, porque elas me incentivavam. Às vezes eu estava cansada de fazer o meu trabalho e tudo, e eu estava com preguiça às vezes de gravar vídeo, mas elas Uhum. me pediam muito, elas gostavam da forma que eu editava o vídeo, aprendi sozinha no YouTube, usava os recursos que dava, ainda com marca d'água, porque era o que tinha, e eu postava mesmo assim, e elas queriam sempre participar e estar na minha rede social. Acho que isso também foi o meu incentivo, inclusive um dos motivos de pesar bastante a minha volta para o Brasil. Esse vínculo com a cliente brasileira que eu não tinha lá em Portugal. Uhum. Caramba, que loucura Muito. isso! Mas que bom que deu certo. Agora você tá postando todos os seus vídeos incríveis lá, que eu acho muito legal, né? Você vê a transformação das pessoas no toda a parte da coloração e depois você faz o corte, né? Muda Análise. muito. Acho incrível. Mas isso, desculpa, Não, pode falar. isso viralizou agora. É? Isso é agora, porque os meus vídeos não eram vistos. Aquela história que eu estava te falando sobre 4 pessoas verem, Uhum. ele aumentou para 1.000, 1.500. Uhum. E aí teve um vídeo, eu tenho uma agência dentro da minha casa, que não é minha, mas eu tenho uma irmã, 18 anos mais nova do que eu, ela é formada em jornalismo Uhum. pela Casper, e ela tá dentro dessa área já há um tempo atuando, apesar da pouca idade dela, ela é inteiradíssima sobre isso, que é a agência JAF, que é da minha irmã da Júlia. E aí, quando eu cheguei no Brasil, a gente é muito apegada, apesar da diferença de idade, a gente é muito apegada, e eu senti muita falta dela, e a gente, com essa distância, não conseguia trocar essas figurinhas. Então, quando eu cheguei em casa, eu voltei assim com, como diz o outro, com sangue nos olhos, né? Porque eu quero
postar, eu quero fazer, o Brasil é isso, eu amo meu país. Eu não era patriota, eu virei patriota agora. E aí eu queria fazer as coisas acontecerem, eu sentia muita vontade e saudade desse vínculo com as clientes. E aí a minha irmã, com toda a experiência dela, ela me trouxe algumas ideias e organizar tudo isso para que eu pudesse postar, para que eu pudesse passar essa credibilidade, essa confiança para as pessoas acreditarem naquilo que eu estava fazendo e de forma organizada. Porque tudo isso que eu estou falando com você, as pessoas me veem e nem sabem. E hoje, pela internet, a gente consegue fazer isso para um número maior. E aí, eu tive um vídeo que eu tive, assim, um insight por conta de tudo que eu vivi em Portugal. Esse vídeo era a minha história toda tá aí, por isso que eu falo de propósito de vida. Eu penteando o cabelo e ele super armado. E aí depois eu passo o finalizador, porque eu tenho um corte específico para isso, que se chama camadas conectadas. Então eu fiz esse corte lá em Portugal, por isso que faz 1 ano que eu não corto meu cabelo. E ele encaixa muito melhor. E aí eu falo, se você penteia o seu cabelo e ele achando que ele é liso e ele fica assim quando ele seca, talvez eles sejam ondulado. Porque o que eu peguei? Ou a menina é lisa, ou ela é cacheada afro. Ou é cacho, ou é lisa. E o meio termo, que é onde eu tô? As minhas irmãs não estão, porque minhas irmãs são lisas. A minha mãe tem o cabelo crespo, minha mãe tem o cabelo bem mais cacheado. E eu tô no meio do caminho, e aonde que eu entro nessa história? Como que eu faço? E aí eu fiz esse vídeo de 13 segundos, tá? E tá com quase 6 milhões de visualização. E isso foi agora em novembro, quando eu cheguei no Brasil. Então, a Júlia, da JF, me orientou em tudo isso. Aí ela falou, ó, faz assim. Aí ela me disse que tinha um tal de horário pra gente postar isso, né? A internet tem suas regrinhas pra melhorar ali o engajamento do vídeo. Exatamente. E aí tem um horário pra isso. Eu falei, tem horário? Aí ela toda estratégica, ela postou o vídeo e fez boom. E em uma noite eu tinha que responder 500 mensagens. Eu falei, como que eu faço isso? Caramba, que incrível! Foi incrível. Então, de 4, né, visualizações, foi para 1.000 e eu mantive 1.000, 1.500, 2, assim. Eu tava só com 4.000 seguidores. De 4.000 seguidores, eu já tô com quase 70.000. E ontem viralizou esse mesmo vídeo viralizou ontem no TikTok. Eu passei a noite inteira respondendo mais quase 500 mensagens. Caramba, que demais! Por conta disso, de estratégias que ela me deu, porque eu não trabalhava também no TikTok. É muito engraçado você ver um público de um jeito e o outro público... É outra coisa. Então, e aí a Júlia tem me ajudado bastante com isso, porque eu não entendia. E ela falou, o TikTok é diferente, você vai ter que fazer... Como é que ela fala? Que é como se fosse os meus stories. Aí eu, é assim? Mais natural, né? Ela falou, não é montado igual o Instagram, que é mais certinho. E o público também reage de outra maneira. E essa noite viralizou, eu não sei com quantos seguidores que eu tô agora, mas eu tinha 0, porque ela que criou meu TikTok. De 0 eu tô com alguma coisa aí. Então tá sendo incrível essa parte pra mim. Tem gente vindo de longe pra cortar cabelo comigo. Caramba, a internet ela tem um poder muito grande. E internet também é constância, né? Então, se mantenha postando seu conteúdo, que cada vídeo vai viralizando cada vez mais. Ai, o máximo. Tô amando. Não, vai ser incrível, maravilhosa. E eu queria agora entender um pouquinho qual que é a sua maior dificuldade na área hoje em dia. O que você vê como maior dificuldade da área? Eu converso com algumas pessoas e a coloração pessoal, por exemplo, que é o que eu quero te apresentar hoje, é algo que tem me surpreendido. Porque as pessoas estão chegando para mim e falando, eu fiz a coloração pessoal, mas eu não consegui entender. Eu, como assim não consigo entender? Aí eu faço a coloração, agora eu entendi. Então eu tenho percebido, infelizmente, que as pessoas, os profissionais, estão fazendo de qualquer jeito, tudo. Eu fiz uma graduação, né, na Universidade da EMB, de visagismo, onde engloba, ali a gente tem várias vertentes dentro do visagismo. E aí, depois do visagismo, depois de 2 anos e meio dentro de uma universidade com comprovações, você sai de lá e vai fazer os cursos mais técnicos, mais específicos, para você especializar naquele assunto que você quer trabalhar. E as pessoas estão fazendo curso de 2 dias. E aí, eu comecei a ver muito na internet, quando eu tava fora também, as pessoas fazendo piada e sarro com o visagismo.
Ah, visagismo é isso, e começou a fazer muitas piadinhas de vídeos, né, tirando sarro. Não levando com a seriedade que tem que trazer, porque isso abriu um mundo, independente do que eu vou fazer na vida da pessoa, o visagismo ele transformou a minha vida, toda a minha história daquela piada do que eu fui no passado e quem eu me tornei hoje, que é um propósito de vida, o visagismo me trouxe isso. Então, as pessoas tratarem como qualquer coisa, isso me incomoda bastante, porque são pessoas, infelizmente, que fazem um curso de 2 dias. Então, às vezes, vou fazer a sua coloração hoje, e às vezes alguém vai assistir e vai falar, a vizinha ali cobra R$ 50 para fazer e eu vou fazer com ela. Porque ela tá precisando sair da onde ela tá tentando se mexer, mas às vezes ela não tem a estrutura e o conhecimento necessário para levar a informação, porque pode mexer profundamente com o emocional daquela pessoa. Então é muito sério o que a gente leva e precisa ser tratado dessa maneira, e infelizmente eu tô vendo muito esse problema. Caramba, não, isso é muito real. Até muitos vídeos viralizaram, né? Essa questão do visagismo. Eu vi pelo menos alguns vídeos de pessoas que talvez não tenham muita experiência na área, ou talvez estejam começando, talvez não tenham aquele olhar ainda meio treinado, né? E fazendo. Não harmonizando com o rosto da pessoa, sabe? E às vezes a pessoa também não se acostumando com a mudança que ela teve, e aí acaba que realmente sai falando mal do visagismo sem entender. Então Sim. isso é muito real. Mas agora, Kelly, eu amei conhecer Obrigada. essa sua trajetória, sua história é incrível. Mas agora eu queria te apresentar um quadro aqui do meu podcast, que é o Beauty Tips. Nesse quadro a gente vai falar um pouquinho mais de beleza ali, e eu queria entender 3 dicas suas de beleza do seu dia a dia, coisa que você usa mesmo, pode ser cabelo, pode ser make, look, qualquer coisa. 3 diquinhas. Tá. Eu não sou apegada muito em marcas de coisas, Uhum, então não vou indicar nada assim específico, aí usa tal coisa. uhum, A minha linha de trabalho é muito para você ter autonomia para fazer o que precisa ser feito. uhum. Acho que uma das dicas que eu tenho dado bastante aqui para as meninas é as pessoas, por exemplo, o óleo de cabelo. Você usa olhinho de cabelo no seu cabelo? Olho. Uso. Como Olho. óleo? Óleo, eu ia falar óleo. Óleo. Uso óleo. Em que momento que você usa? Ai, eu fico o dia inteiro passando, acho que umas 3 Ai, vezes ao que dia. Eu amo, linda! amo, amo. Ótima, ótima. É exatamente o que a gente precisa, porque as pessoas lavam o cabelo e elas perguntam, ficam tentando procurar qual é o shampoo milagroso que vai resolver, que vai fazer o cabelo crescer, que vai engrossar o cabelo, que vai fazer tal coisa, que vai hidratar o cabelo. Shampoo, eu gosto de falar para as pessoas pensarem como um detergente. A gente vai usar sabão para higienizar o seu couro cabeludo. Eu não vou lavar o cabelo, meninas. Eu vou lavar o couro, higienizar o couro cabeludo. Eu vou enfiar a mão aqui por baixo e esfregar aqui, ó, atrás da orelha, onde a gente causa bastante suor e a produção de sebo que a gente faz. Então eu preciso do sabão para a gente lavar isso. Achou um bom shampoo qual que é um bom shampoo? Aquele que você lavou e que você sentiu que tá limpa. Ponto. Pra mim é isso. E aí o que a gente faz? Quando a pessoa lava, ela acha que o milagre tá no shampoo. Só que a gente tirou a gordura, a gente produz uma gordura, que é esse sebo, que eu vou te falar o nome dele, chama 18-meia. É a gordura mais importante e a mais rica que você tem, é a gordura que você produz no seu corpo. A gente Caramba! tem que controlar tudo isso, porque a gente tem que lavar e depois ele vai produzir depois uma quantidade e tá dentro daquele processo, dentro da fisiologia, né? Então, depois eu tenho que fazer o quê quando eu passo shampoo? O cabelo fica armado, eriçado, cheio de frizz. E ninguém quer devolver gordura pra ele porque tá com medo de devolver gordura. Quem é a gordura? A gente pode fazer o condicionador, as máscaras, mas eu gosto muito do óleo. Então, o óleo eu passo sempre depois do cabelo seco. As Uhum. pessoas passam com o cabelo molhado? Ah, pode, mas aí tem uma questão de não dar compatibilidade, porque é água e óleo. Então eu gosto do seco, porque o seco você vai exatamente no ponto que tá mais ressecado. Geralmente eu indico, meninas, para passar aqui da orelha para baixo, mas meu cabelo é oleoso, da orelha para baixo. Seu cabelo é oleoso porque ele produz óleo aqui em cima no couro cabeludo.
Mas pode pensar também em um olhinho um pouquinho mais leve, né? Pra quem tem Existem cabelo vários no oleoso. mercado, e às vezes o que vai ser bom pra mim, que é muito seco o meu cabelo, não vai ser bom pro seu, mas talvez, não sabemos, né? É É teste. É testando. testando, não tem jeito. E Arrasou. aí, talvez, mas esse daqui às vezes fica legal e às vezes não fica. Então é quantidade, é ajuste. É um pump, 2 pumps, o meu Meio precisa de pump, 4. né? Sério? Eu passo 4. E Caramba! hoje, eu fiz o Babyliss ontem. Hoje eu não lavei meu cabelo, de manhã. E aí, o que eu faço? Acordo, a primeira coisa, antes de desembaraçar meu cabelo, eu passo o óleo Óleo. e vou desembaraçando com a mão primeiro, para eu agredir o menos possível. Sabe por que que eu evito agredir aqui? Hum. Porque essa ponta aqui, ela nasceu em 2021. Então, de 2021 para cá, esse cabelo tem um histórico enorme. Tem todas as Caramba! praias que eu fui, o babyliss que eu fiz, a lavagem do cabelo, então tem um histórico muito grande. Então, tudo que eu puder fazer para preservar essa história aqui de 4 anos, eu vou fazer. Caramba! Nossa, que incrível. Não, Não é? eu amo essa dica do óleo, porque é maravilhoso. Eu uso também várias vezes ao dia, assim. Sempre que eu tô fazendo nada, eu vou passar um olhinho no cabelo. Porque já pegou, já viciou, sabe? De ficar aplicando o olhinho, assim. E Muito bom. também acho que é uma dica você pegar um olhinho um pouquinho mais leve. Sim. Que acho que você sente também mais vontade de Tem passar várias durante o dia. marcas. É, Várias marcas. maravilhosa. Agora, a segunda dica. Segunda dica. É engraçado porque as meninas usam. O meu público tem vindo muito por conta de eu ter assumido o meu natural e mostrado bastante isso lá no meu Instagram. As meninas têm o cabelo ondulado e não tá nem liso e nem cacheado. A gente tá no meio, tá? O que que a gente tem que fazer? Aí elas pegam o difusor, colocam o difusor aqui e leva pra cá. Aí ele desorganiza tudo. Ou elas ficam assim, ó, com o difusor. Então a dica é, toda vez que vai secar o cabelo, você pode secar ele de forma natural, deixar ele secar, mas aqui dentro de casa, sem vento, para não bagunçar o cabelo, e você vem com o difusor só por cima. Juro, só por cima. Todo mundo fica assim, vai demorar uma eternidade. Eu marco no relógio, marco o tempo aí para minha cliente, 10 minutos eu seco o cabelo. 10 minutos. E depois de seco, ela pode passar a mão, colocar atrás da orelha, que ele não desmancha porque ele já tá seco. Quando ele tá molhado, ele desmancha. É onde ela perde a forma e o cabelo arma. E aí eu ensinei, então, abre o cabelo, vem com o difusor, porque ele vai deixar concentrado aquele ventinho só ali, não vai espalhar o vento e não vai bagunçar o cabelo, e vem só aproximando tudo aqui. Caramba, e o difusor é engraçado, né? Que a gente vê o pessoal realmente fazendo assim, Não. ó. Tipo, amassando o cabelo mesmo. Teve um outro vídeo que viralizou, e essa daí eu aprendi com a Júlia da JF, que eu falei pra vocês, que é minha irmã. Pega coisas básicas do dia. E você também me falou isso hoje. Pega coisas básicas do dia. Tipo, sabe aquilo que pra você é normal? Então, não é normal pra gente, a gente não sabe. Pra mim já virou normal. E aí, o que que eu fiz? Coloquei o celular assim, na minha bancada, e falei pra cliente, oi, posso filmar? Ela, pode. Falei, linda menina, a Flávia. Aí eu peguei e coloquei o secador, e o que chamou a atenção que viralizou o vídeo dela foi que ela fez assim, é isso? Cara, isso foi incrível. Então, assim, essas sacadas agora têm sido muito legal para eu poder levar para o público. E sim, é só isso. É só isso. E é legal a incrível. reação das pessoas no Olha espelho. só. É. Eu realmente, assim, eu sempre vi o pessoal usando difusor dessa forma, assim. Aham. Mas eu não fazia ideia disso. É muito. Que É incrível. simples. Muito É simples. simples. E é coisa que pode fazer. E ainda eu falo para elas, vai cansar a mão assim? Pega o difusor e apoia aqui, ó. Pronto. 5 minutos desse lado, 5 minutos desse lado. Tá pronto. Que tudo. Juro pra você. E eu tenho bastante cabelo, eu seco em 10 minutos. Maravilhosa. Agora, terceira e última dica. Terceira. Ai, gente, acontece todo dia. Reconstrução. Faz reconstrução no seu cabelo? Faço. Não faça. Mentira. Como assim? Eu vou fazer reconstrução no seu cabelo depois de eu carregar alguma coisa pra dentro do seu cabelo. Enquanto eu não tiver algo dentro do seu cabelo, se eu ficar reconstruindo, ou seja, queratina em volta do seu fio. Queratina é a nossa unha.
Imagina aquele cabelo assim, ó, rígido, duro. Então eu sempre tô deixando ele rígido, rígido, rígido. Caramba! Tá todo não mundo sabia indo na disso. questão do cronograma capilar, hidratação, nutrição, reconstrução. Aí sobrecarrega de queratina. Uma menina, por exemplo, que faz, uma não, tenho várias, que fazem progressiva, botox, selagem, o que seja, que é o pH super baixo, você acidifica, enrijece o fio e me taca a queratina em cima do fio. Então eu Caramba! sempre indico para qualquer pessoa as nutrições. Aham. Por que nutrição? Ela vai ter lá nas especificações dela óleo, os nutrientes à base de manteiga, proteína, e aquilo vai preencher a parte de dentro. Os óleos e as manteigas, eles vão trazer mais maleabilidade. Quando a gente pensa num cabelo, a gente pensa em movimento. E aí, se eu coloco queratina toda hora por fora, eu fico com o cabelo rígido, esticado e as pontas não fazem como a sua tá, assim, sabe? Mais desenhada, que é o cabelo que traz essa forma, que é a forma feminina que a gente procura. Caramba, que loucura! Aí, eu também trouxe um presente pra você. Ai, que tudo! A Posso gente te também vai... entregar agora? Pode! A gente vai Deixei trocar aqui uns escondido. presentinhos. Por quê? Não, vou te fazer uma surpresa. Pronto, é esse. Tá. Quero que você leia. Meu Deus! Pro meu cabelo? Gente, tá escrito afro aqui. Pro meu cabelo? Pro seu cabelo. E aí eu vou te explicar o porquê. Antifrizz. Tá. Eu sempre falo para as minhas clientes, é que assim, eu sou apaixonada por essa marca, que é a da Latans, Uhum. porque é uma marca que ela tem preço acessível e ela tem muitos benefícios. Né? Só que a gente precisa dessas indicações, a gente precisa dividir, às vezes, essa informação, porque você não vai na prateleira achar alguma coisa barata e acha que tá tudo que é realmente bom. Então, a gente tem que trocar essas figurinhas de vez em quando. E aí, eu ensino para todo mundo. Eu tampo aqui, cadê eu aqui? Vou aqui. Para as minhas clientes, eu sempre tampo aqui e faço elas lerem o que vem aqui na descrição. Então, eu tampo o afro, porque não significa que você, com o cabelo liso, vai passar uma máscara afro e vai ficar com o cabelo enrolado afro. Não vai acontecer isso. O que significa isso? Apelo comercial. A empresa, ela tá mandando esse produto para um nicho específico, para que quando a pessoa chegue na loja, ela encontre o creme específico para o cabelo dela. Só que aí, na minha época de cosmetologia lá na faculdade, eu leio as letras pequenininhas e a composição do creme. Quando eu li tudo que tinha e eu tava no meu momento de estudar cosmetologia, eu falei, cara, isso é rico pra mim. Quero isso pro meu cabelo também. Então, eu quero trazer sempre, quando eu falei é uma honra participar aqui, porque eu quero dividir muita coisa, eu quero trazer isso pra mulher brasileira. Ou para as mulheres de todo mundo, né? Não só para as brasileiras, mas eu vejo que a nossa dificuldade aqui é muito grande, porque nosso mercado é muito grande. Então eu quero que elas leiam as letras pequenininhas, independente do apelo comercial, e entendam o benefício que aquilo pode trazer para ela. Poxa, a Kelly me ensinou que eu faço progressiva e botox e o meu cabelo é rígido. Eu não vou fazer queratina, eu vou fazer a nutrição. E aí, esse creme aqui, por exemplo, a gente tem várias funções que nem a dona da marca sabia que eu uso assim, porque ela usou como máscara, mas eu utilizo também como umectação noturna. Já fez? Amo fazer umectação. Já fez? Sim. Com cabelo sujo, dorme e lava no dia seguinte? Amo. Esse vai caber perfeitamente pra você. Que tudo. Uma vez na semana, é a minha dica maravilhosa que eu dou pra todo mundo. E aí todo mundo manda assim, mas vai pesar no meu cabelo? Não, faz e confia. Agora eu já tô falando assim, antes eu explicava muito, agora faz e confia. Mas eu quero que as pessoas entendam isso. Então a gente tem muitos benefícios aqui que eu quero te entregar, tá? Pra você fazer umectação noturna. Em 4 semanas, você vai ver como que vai estar seu cabelo. Caramba! Não, eu vou testar e vou te contar depois. Com certeza. Que incrível! Com certeza. Nossa, obrigada pelo presente. Amei. Eu quero muito testar. E realmente, a primeira coisa que eu olhei foi aqui. Eu não olhei as letrinhas embaixo. Caramba, Sim. que loucura.
Nossa, amei. Que Quero bom. super testar e vou te contar depois. E agora, Kelly, já que a gente já terminou as nossas dicas, né? A gente já terminou o nosso quadro de dicas. Agora eu queria muito entrar mais na parte do visagismo, né? Pra gente poder explicar um pouquinho mais, porque daqui a pouco tem surpresa aí que a gente vai aprontar. Então fiquem de olho aí. E agora eu queria entender, porque assim, eu até te contei, né, que esses dias eu falei que eu ia falar com você, né, que você era visagista. E aí eu falei, vou me consultar com visagista. A pessoa fez, visagista? O que que é visagista? E então, assim, e eu reparei que realmente tem muita gente que não sabe o que que é. Então, Kelly, me conta, qual que é o trabalho de um visagista? Tá. Como eu te falei, também não sabia o que era visagismo até 2017. E aí, só depois, acho que no meio da faculdade que eu fui entender esse universo, né? Tudo que aconteceu comigo, transformou minha vida, mexeu completamente com a questão emocional. Por isso que eu falei a importância de você ter conhecimento dentro da área para você não mexer com coisa que às vezes não deve. O visagismo, tá? Ele tem várias vertentes. Então, tem uma vertente que eu não escolhi trabalhar, que eu tenho que ter esse conhecimento, que é aquela parte, já ouviu falar de colérica, sanguínea, dos Sim, temperamentos? sim, Isso sim. faz parte também do visagismo. Então, Uhum. quando eu vou analisar uma cliente, é legal eu entender sobre o temperamento dela, porque diante daquilo eu tiro o estilo dela. São 4 temperamentos e geralmente a gente tem 2 temperamentos. E aí, eu fui trabalhar por esse caminho, que foi um dos primeiros apresentados, e foi péssima a minha experiência. Porque eu escutei gente falando assim: "Nossa, lê minha mão também". Caramba! Tava indo para um lado mais místico, um lado mais assim, mas aí depois eu percebi que a gente começa a mexer numa questão emocional mais profunda, que eu não tenho estudo o suficiente dentro da área da psicologia para mexer com aquilo em relação à sua personalidade. Então eu escolhi deixar de lado essa parte, Uhum. e ir para o lado mais matemático, já que eu era bancária, já que eu era da área comercial, gostava do número e tal. Então, eu fui para o lado mais matemático, que o visagismo ele vai analisar o seu rosto e as suas proporções. E aí, lá naquela época, lá atrás, que eu acho que é como vocês escutaram no começo, o visagismo ele era que tipo de corte que cabe para o meu cabelo, Isso. né? Uhum. E o meu rosto é o quê? Hum. Redondo, quadrado, triângulo, o que que é o meu rosto? E aí, na faculdade, a gente saiu disso para entender que não era bem assim, né? A gente foi entendendo que eu divido o rosto em 3 proporções, em três lados, em três. Fugiu a palavra, mas eu divido em 3 partes, é isso. Então, aqui eu tenho arredondado, aqui eu tenho inclinado, e aí a gente vai dentro dessa matemática, porque a harmonia, ela é aquela beleza que a gente gosta, a proporção, né? É aquela beleza contínua, que traz mais conforto quando a gente vê. Uhum. Então, quando eu tenho uma falta de proporção, e aí eu olho, bato às vezes no rosto, eu vou mostrar o meu rosto. Fica mais fácil. Eu tenho a testa larga, dá pra ver aqui? Vou É. tirar os acessórios já. Aqui é na prática. Ó. Então eu tenho a parte de cima larga, e aí no passado a gente podia considerar o meu rosto triangular. Só que a parte de cima, ela não é reta, ela é redonda. E não é só isso. É isso aqui também, ó. O meu lado de diagonal, meio que 45 graus. Por quê? Eu tenho o queixo projetado. E aí, sabe o que que eu fazia? Uma franja. Quem tem testa Ah, grande vai fazer o quê? Uma franja. Pra quê? Pra esconder a testa. O que que acontecia quando eu fazia a franja, tá? O meu queixo vinha pra frente. Porque eu escondia isso e aí só ficava longo o meu queixo. E aí eu queria esconder uma coisa e aparecia outra. Deu pra perceber? caramba, sim. Tá. Aí o que que eu fiz? Eu não podia esconder a minha testa completamente. Aí eu escondi metade da minha testa, alonguei a outra lateral Uhum. para ele dar uma continuação com essa parte e ficar parecida com essa parte, tá? E aí tem uma outra questão também que no visagismo, por isso que eu falo, não dá para ser totalmente
regra, quadrado, redondo, a gente tem que trabalhar o visagismo por partes. Isso é o que a gente aprende lá na faculdade, por isso que eu falo que é muito sério. E aí, o que que acontece? Você, que sabe muito bem sobre maquiagem, é luz e sombra. Sombra diminui e a luz aumenta. Como eu tenho aqui mais largo e aqui eu tenho um buraco, dá pra perceber que eu tenho uma escuridão aqui? Não. Não, lá no cabelo dá. Aqui, ó. Aí você Mas vai aqui perceber. não... Aqui, tá vendo que meu queixo é... Aqui eu tenho claridade, aqui eu tenho escuro. Uhum. Isso daqui diminui essa parte aqui, certo? Uhum. O que que eu faço? Posso fazer maquiagem, mas eu não tenho a sua habilidade. Ah, sim. Eu trago luz. Fica tudo, gente. Traz que uma proporção com a minha demais, sim. testa, fica mais próximo, acaba sendo um acessório. E aí até trouxe pra te mostrar porque é minha maior ferramenta. São os meus brincos. Não sei se vai dar pra ver daqui. Mas eu brinco com cores. Uhum. Ai, que demais. Aí eu brinco, que eu vou falar outra parte de visagismo pra você, tá? Eu brinco às vezes aqui com algo, por exemplo, mais pro clássico. O dia que eu quero ficar mais chiquinha. Aí eu brinco aqui com uma criatividade que eu trago cor. Aí aqui, quando eu mudo cor, quando eu saio da minha paleta, é tudo intenção de imagem. Então você tem a harmonia dentro do visagismo, que é o que eu te falei sobre a gente trazer essa proporção para que eu traga uma imagem mais confortável de ser vista, que é a linha contínua sobre isso, e não essa quebrada que a gente tem aqui, e tem também a intenção de imagem. Se eu quero trazer mais atenção, se eu quero chamar mais atenção, se eu quero trazer algo mais clássico, ou uma linha que traga mais credibilidade, que são as linhas retas. Então a gente trabalha com linha e com cor, de acordo com cada rosto. Por isso que o visagismo, ele é personalizado, e a gente não tem como... eu não posso usar esse brinco em você. Entende? Sabe por que que eu não posso usar um brinco desse tamanho em você? Bom, primeiro eu acho que, acredito eu, né, que pela cor. Não sei ainda. Não é só a cor. Vamos pensar então nesse brinco aqui, ó. É que eu não tenho um prata, mas, por exemplo, um dourado. Vamos considerar a forma, tá? Por que que eu não posso usar em você? Porque você já tem a bochechinha mais larga do que a sua testa. A sua testa ela é menor, a sua sobrancelha é marcante e os seus olhos são bem juntinhos. Essa parte de baixo do seu rosto ela é mais larga. Se eu aumentar aqui, luz. O que que você faz na maquiagem para sua bochechinha? Ah, eu carrego aqui no blush, faço um contorninho aqui, assim, bem rente, assim. O contorno, ele diminui pra você? Sim. E aí, quando você diminuir a bochechinha, a sua lateral, ela vai ficar mais proporcional à sua testa. Então, o que que a gente tem que fazer? O visagismo vai te orientar sobre isso. Trazer essa proporção. Eu quero que a parte de baixo fique mais próxima e mais parecida com a parte de cima. Como que eu vou fazer isso? Pode ser no cabelo, que eu não vou usar um topete no meu, tá? Eu já tenho testa bastante. E aí você pode usar no seu. A claridade que a gente vai fazer na sua transformação vai aumentar. Lembra da sua luz? Como é que chama o brilho que vocês colocam na maquiagem? Glitter? Não, iluminador? não. Iluminador. Ah, sim, sim. Sou boa de maquiagem. Então a gente vai trazer no iluminador, a gente vai iluminar essa sua frente, a gente vai iluminar aqui, porque esse escuro te achata mais a testa. Só que aí eu tenho que tomar cuidado com essa lateral perto da sua bochecha, porque eu não posso abrir tanto ela aqui, pra gente não trazer mais claridade pra onde você já tem bastante pele. Então, o visagismo, ele tem várias vertentes. Eu escolhi trabalhar dentro dessa parte de harmonia e, de vez em quando, essa intenção de imagem. Posso dar um exemplo? Pode. Uma cliente minha, mais ou menos da sua idade, 22 anos, tinha se formado em Direito. E ela era, como você, mais delicada, toda rosadinha, do olho claro. Ela era mais loira que você, porque ela é loira bem clara, natural. O cabelo dela é bem natural. E ela falou, ninguém quer ser atendida por mim lá no escritório. Ela estava como estagiária, tinha acabado de se formar, e ela falou, e eu não passo credibilidade, o que que eu faço? Então, o que que a gente fez?
A gente vai fazer essa coloração pessoal, mas eu saí um pouquinho do contraste dela. Porque as cores escuras, isso que eu tô te falando é sobre intenção de imagem. As cores escuras, as cores mais fechadas, elas passam mais esse ar de credibilidade e de mais seriedade. Uhum. E as linhas retas também, e tudo isso é estudo científico e comprovado, tá? Então, as linhas retas, ela usava um brinco frufru, um óculos redondinho com armação rosinha, um batom rosinha, o cabelo bem loiro e de preferência com um babyliss. As ondas, elas passam mais essa feminilidade e essa fragilidade da mulher. Uhum. E as linhas retas, não. Falei, vamos cortar esse cabelo reto, não precisa ser um Chanel, mas talvez pode ser um cabelo mais médio do que comprido. Não vou escurecer o seu cabelo, né? A gente não vai escurecer, mas talvez a gente vai usar um óculos de linhas retas e a armação um pouquinho mais larga, porque imagina, a linha reta, uma linha reta, assim, ela é mais de estabilidade. Imagina ela bem fininha, imagina uma linha mais grossa. Então, qual que passa mais credibilidade que vai segurar o peso? Essa que passa, que segura pra mim. Então, foi o que eu conversei com ela. Falei, a gente vai fazer esse óculos mais assim, a gente vai fechar um pouquinho mais no batom, vamos tirar essa pérola desse brinco e a gente vai usar um brinco mais robusto, mais forte, que passa mais essa credibilidade. E aí nós mudamos a intenção de imagem dela, que saiu do contraste dela, mas aí ela sustentava também com a roupa dela. Porque daí ela tava com um blazer mais fechado, e aí aquele óculos casava mais com aquilo, e encaixava mais nessa credibilidade que ela queria passar. Caramba, que demais! Nossa, realmente, o visagismo, ele tem... Ele é muito amplo, né? Tem muitas coisas que a gente pode explorar dentro dele. Inclusive agora, gente, vocês vão acompanhar aí, porque a Kelly vai fazer a minha coloração pessoal. Então a gente vai conseguir entender um pouco mais, né, como é que funciona. A gente tem até algumas cartelas aqui, né, aqui em cima da mesa. Eu vou descobrir a minha hoje, então vamos ver, porque eu nunca fiz. Então também já vai ser uma grande novidade pra mim, viu? Sim, a coloração ela encaixa em tudo isso que a gente estava falando, que é uma continuação da sua beleza. Então a gente vai encontrar uma cor que vai dar continuação ao que você já é, para que quando você chegue num lugar, num evento, ou aqui mesmo, no podcast, aquilo converse junto com a sua pele e se encaixa. Ou tem pessoas que chegam, sabe quando a roupa chega primeiro? Ou você fica apagada? É essa a ideia, tá? Encaixar. Caramba, que demais. Eu tô super ansiosa pra descobrir. Então agora eu vou deixar aí vocês com esse presente, né, gente? Pra vocês conseguirem entender aí o que a gente vai fazer. Então, fiquem ligadinhos aí. Bom, gente, agora eu tô aqui de cara lavada, porque a Kelly vai fazer a minha coloração pessoal. Então ela vai mostrar direitinho tudo pra vocês, como que é o processo, né? Eu vou até contar pra vocês o que eu fiz antes. Eu mandei uma foto, né, pra ela, sem maquiagem, de cabelo preso, do jeito que eu tô aqui, e com a roupa assim, né, um pouquinho mais... com mais pele aparecendo. E mandei uma foto da minha íris, que eu não imaginava que precisava disso, gente. E agora a Kelly vai explicar pra vocês qual que é o processo, né? Por que tem que vir essa foto antes e por que tem que ter uma foto da íris. Eu tô super curiosa. Eu tô super surpresa que você nunca fez sua coloração pessoal. Mas foi no momento certo. Que bom, fico feliz. A foto, geralmente eu peço antes, porque nem toda a pele, ela reage à avaliação do tecido. Às vezes a gente pode colocar o tecido, que vai ser surpresa, que a gente vai saber agora sobre como que vai reagir sua pele, mas nem sempre ela reage, então a gente faz uma análise. Existe todo um estudo de profundidade, de intensidade, de temperatura, e a íris, ela possui muitas características que fala sobre você. E aí, a técnica que eu utilizo para coloração pessoal, ela chama-se método sazonal, que é onde a gente analisa dentro da natureza as estações do ano e dentro dessas estações existem subdivisões. Então, por exemplo, o outono, a gente tem 3 tipos de outono, e aí a gente vai analisar em qual deles, ou do verão,
ou do inverno, ou da primavera, você pode se encaixar. E aí, eu vou te mostrar também alguns desenhos, né, de paisagens dessas estações, que vai fazer muito sentido com a repetição das suas próprias características. Gente, Fica que lindo, lindo, lindo. incrível. Mas o que exatamente você analisa quando você pega uma foto da íris, por exemplo? A borda do olho, Uhum. a íris, se ela tem uma borda muito marcada ou se ela vai diluindo mais. Por exemplo, já vou dar um spoiler aqui da sua, tá? Aham. Mas a sua, ela tem características mais de pétalas e também de vidro. E isso me ajuda muito na informação em relação à sua estação. Gente, Que eu já sei o que é, Ai, mas eu meu vou falar Deus. com você de acordo com Tá. o tecido e com as plaquinhas que eu vou colocar no seu rosto, Aham. pra gente ver se a reação do tecido vai fazer sentido pra você. Tá bom, então vamos ver que Tá eu tô preparada? super curiosa. Tá. Eu tô. Tem essa questão do método sazonal, e Uhum. aí também tem a questão que é o instinto que você tem. Então, provavelmente, você já tem esse instinto na hora de escolher uma cor. Tá? Porque quando a gente fala de ficar bem, é porque a gente repete as características que eu já tenho no subtom de pele. Então, não é exatamente a cor da pele, mas é o que eu tenho por debaixo da pele, que vai dar essa tonalidade, se é pro fria, pro quente. E aí, eu vou te dar umas cartinhas, um monte de cor aqui, para você escolher qual é que faz mais sentido, assim, no seu gosto pessoal. Tá. Não, Ai, gente, é meio nem quero difícil. ver, coloca ela de cantinho aí, eu nem vou olhar, porque daí depois a gente vai ver se faz sentido com a sua cartela ou não. O medo de tá tudo errado, né? Não existe errado, existe adaptações que a gente pode Aham. fazer de acordo com a sua cartela, tá? Tá. Enquanto Deixa eu dar uma isso, olhada aqui, eu vou gente. separar aqui um tecido que eu vou colocar na sua frente, Tá. que é um tecido que vai neutralizar. Eu preciso, por isso que eu pedi a foto com o colo aparecendo e sem nenhuma cor para influenciar, porque eu vou neutralizar tudo para você e aí vai ficar mais fácil pra gente ver a reação, tá? Aí esse você coloca pra dar essa neutralizada, né? Vou neutralizar. O Aham. cabelo às vezes a gente considera, mas geralmente não, porque é um acessório que você pode sempre mudar. Uhum. Então, eu vou considerar só um pedacinho aqui da raiz. Vamos ver agora, gente. Eu vou começar por um tecido. Desculpa. Vou começar por temperatura, tá? Então, são tecidos que eu vou analisar se você é quente ou fria. E o que eu preciso que você repare? Porque é aquilo que eu te disse. Nem sempre vai ter uma reação de acordo com a sua pele, de impacto. Na internet mostra muito esses vídeos de impacto, né? E nem sempre é por aí. Por isso que a gente faz aquela análise antecipadamente, tá? Aí o que a gente vai olhar? Em volta da sua boca, essas sombras que a gente tem, talvez uma olheira, a gente tem uma sombrinha aqui também, tá vendo? Aqui embaixo. A gente vai ver como que isso vai reagir, tá? Uau! Gente, eu tô chocada. Não sei se vocês conseguiram ver na câmera, mas mudou na hora. Espera que eu vou trocar. Tudo que tiver mais uniforme, por exemplo, você vai ver partes escuras ou partes distante entre o escuro e o claro. Não existe, não é que tem escuro, mas tá vendo que a gente tem uma sombrinha aqui, alguns pontinhos mais amareladinhos, alguns pontinhos amarronzados? Eles estão destacando nessa cor. A gente vai ver como que vai ficar a próxima, mas eu preciso que as cores fiquem mais, tragam uma uniformização no seu rosto, tá? Então vamos lá. O que você sentiu? Aqui eu achei que deu uma sumida, ó. Exatamente. Não era o quente. É totalmente fria você. É bem visível. O seu foi muito legal, porque o seu deu reação. A ideia não é que você só use cores frias, mas dentro da sua naturalidade, que a gente não tem muito o que fazer com esse rosto lindo seu, não precisa nem de maquiagem. O meu eu precisei de 1 quilo de maquiagem para cobrir algumas imperfeições, e a sua traz toda essa naturalidade, mas aquele dia que você está natural é o dia que você não precisa de maquiagem, a cor fria vai te valorizar. Então, quando a gente for escolher uma tonalidade do cabelo, a tonalidade do batom, ou a tonalidade da blusa, que é essa que está próxima ao seu rosto, vão ser as cores que
vão te valorizar, tá? Então, não quero errar e quero sair sem nada, sem nenhum gloss. Essa cor é a que vai te valorizar e vai encaixar perfeitamente. Ficou muito visível o seu, é difícil Amo. acontecer. Gente, não sei se deu pra pegar aí na câmera, mas Eu assim, eu tenho fiquei... outro de temperatura. Vamos fazer? Isso. Não que você tenha, mas a gente tem uma marquinha ali do bigode chinês, tá vendo? Olha como ele dá uma escurecida e quando a gente vem pro frio, ele neutraliza. Dá pra perceber que ele dá uma Bem continuação do claro pro escuro, ele vai suavizando essa cor, a sua tonalidade. Vou colocar no escuro que não é a sua cor. A gente vai colocar aqui. Peraí. Mais do que certeza que você é fria, tá? Bem aqui, ó, gente, eu tô reparando, principalmente nessa parte aqui, assim, ó, que pega aqui do bigode chinês, aqui, ó, eu sinto que desse lado eu sinto que ele já é um pouquinho mais marcado. Mas quando coloca, é aqui que eu sinto a diferença. Tô chocada. Exatamente. Que bom que deu uma Maravilhosa. reação, né? Que agora dá pra gente descobrir, assim, acho que dá pra perceber na câmera. Exato. Agora tem uma outra parte que eu vou analisar, que é a intensidade da sua pele, tá? Não vou falar ainda o que é. A gente vai ver a reação, tá? Sobre. Consegue perceber algo? Aqui, A ó. mesma coisa. Aqui fica melhor ou aqui fica melhor? Peraí. Eu vou fechar o olho um pouquinho. Pode voltar. Opa, peraí. Aqui? Eu Com senti aqui. certeza, com certeza. Aqui a gente tem brilhante. Eu não sei como que você usa suas maquiagens, se você se sente mais à vontade com os brilhantes ou os foscos. Olha, pra falar a verdade, eu faço a maquiagem que me vem na cabeça, então eu nunca reparei, mas esse tom que você colocou aqui, eu já fiz maquiagem bem marcadona com esse tom de azul. E eu não senti que valorizou, e eu achei que era uma cor que ia valorizar, que ia ficar legal, e não ficou. E daí, na hora eu fiz o vídeo e tudo mais, mas depois eu fiquei, nossa, Não fiquei sei, estranha não sei. com essa maquiagem. Então agora que você colocou, eu falei, gente, que louco isso, né? Tá. Tanto o azul quanto o verde, o rosa, o roxo, eles vão ter cores brilhantes e cores suaves, que é o fosco. A gente chama de suave na coloração pessoal, tá? Então, não se trata do azul, mas se trata do brilhante. Então, as cores brilhantes, elas não ficam tão bem em você quanto as cores mais suaves. Quando eu passo suave, principalmente esse tom aqui, eu vejo ele repetir na mesma intensidade a sua pele. Ele tá na mesma intensidade, então é muito claro pra mim. E a questão da suavidade, do opaco, ela traz mais continuidade até mesmo do que o quente e o frio. Ela é algo bem forte pra mim aqui, tá? Que é onde eu vou chegar sobre a sua foto que você mandou pra mim também. Ok, e aí a gente tem aqui a claridade, opa, esse aqui. A gente tem aqui a claridade e a gente vai vindo para o médio e a gente vai escurecendo. Quando eu escureço, ele sai um pouquinho da sua naturalidade, apesar da sua sobrancelha ser bem marcada, mas a distância entre o claro, a claridade e a escuridão que você tem, ela não é tão grande, elas são próximas, então a gente vem para dentro do médio aqui, tá? Dentro de escuridão e dentro de claridade. A parte mais fácil já foi. Agora, qual que é o próximo processo Tá. agora? Aí eu vou trazer dentro dessas informações que eu coletei, tanto na foto quanto agora de reação, que foi incrível, amei a sua reação, eu vou trazer as plaquinhas dentro
dentro da estação que a gente chegou, Tá. que é a verão. Já tinha ouvido falar sobre a verão? Não, assim, já ouvi falar de todas, mas sabe Nunca quando viu você a fica... paleta? Não, nunca. Mas sabe quando você fica, ai, será que é? Será que não é? Não sei. Então, tô descobrindo tudo agora com Tá, você. tá. Nossa, gente, eu achei incrível. Achei muito Muito. legal como realmente dá pra você ver a mudança, assim. Nossa, Tá. adorei. Eu vou tirar esse daqui Tá. porque eu vou colocar agora umas placas, Uhum, que é onde eu já cheguei no verão. Eu já tá. sei qual é o seu verão, mas eu quero que você sinta Uhum, ele, tá? tá. Peraí. A gente tem que pensar qual que você vai se sentir mais continuando a sua beleza, tá? Uhum. Essa é uma, essa é outra. Difícil. Opa, Muito difícil quando coloca assim as três. é? Mas essa aqui, eu achei que deu uma diferença. Não precisa mais reparar nessa questão de o Uhum, que escureceu, o que tá. clareou, porque todas elas são verão. Uhum, Todas elas têm a claridade e têm a temperatura fria. Agora a gente vai analisar só a intensidade, tá? tá. Então eu vou colocar aqui de novo, agora em ordem diferente. A gente tem esta, a gente tem esta e a gente tem esta. Tá. Esse daqui, ele vem com um verão suave, que é aquela Uhum. opacidade que a gente estava conversando, que reagiu muito em relação a você. Uhum. O verão frio, totalmente frio, ela tem mais adição de preto dentro das Uhum. cores. Então ela escurece um pouquinho a mais do que essa. Uhum. O seu tom de pele, a sua boca, a sua claridade e a sua opacidade, ela encaixa mais no suave. Oh, desculpa. Ela encaixa mais no suave do que aqui nessa que tem mais adição de escuro. E Uhum. aqui tem uma claridade que sai muito fora da Uhum. sua pele. Então vamos voltar nos dois, tá? Que a gente tá em dúvida. Tá. Então aqui eu vejo um pouquinho mais de escuridão. A única parte que eu tenho de mais escuridão seria só a sua sobrancelha, mas o contorno dos seus olhos, em volta do seu nariz, até o buraquinho do seu nariz ali, ele não é tão escuro quanto o verão frio. E aí a opacidade traz um pouquinho mais de claridade, que é uma claridade média para a sua pele. E Uhum. ela se repete mais. Não se apegue exatamente a essas cores, é o que você tem no Uhum. guarda-roupa, tá? Cadê suas cores da... Gente, eu tô chocada. Como que você consegue? Foi. É muito chocante, porque assim, eu fico na dúvida. É igual quando você vai fazer exame pra você ver o seu grau, que aí você De fica, aí fica vista? melhor esse ou esse? Aí você fica, não sei, eu não sei qual que tá melhor, se é esse ou esse. Então, assim, como que você consegue ter esse olhar, assim? É muita, além de, né, entender muito sobre o assunto, é Sim, muita técnica, muita prática, né? é treino. É treino. A gente tem que treinar o olhar e aí o tecido ajuda bastante, mas a análise prévia também, que é o que eu queria te mostrar. Não sei se vai dar para Uhum. mostrar aqui nas câmeras como que a gente pode fazer, mas eu queria te Quer, mostrar. quer tentar mostrar? Vamos? Vamos. Então pode ir passando assim. Aqui essa é a análise que eu faço de contraste. É uma coisinha bem minuciosa, né? Por exemplo, ó, quando eu aperto aqui, eu consigo. Não, não vou apertar, desculpa. Eu não vou conseguir te mostrar esse detalhe. Mas vou analisando até eu chegar que sua pele é quente e fria, a gente faz várias análises, né? Aqui tá sobre a intensidade que a gente tinha falado. Olha como você fica longe da intensidade, Uhum. do ir pro fosco, temperatura. E vou fazendo todas as comparações, tá? Vou passar esse daqui, porque é o que a gente já fez no tecido, tá? Aqui são Uhum. as reações de cores. Então, por exemplo, ó, verdes, a gente tem verde quente, verde frio, escuro. Cada paleta vai ter um tipo de verde, um tipo de roxo, um tipo de azul. E aqui tá importante sobre os olhos, que aqui a gente vai encontrar o seu olho. Uhum. Vamos ver se você consegue enxergar Caramba, o gente, que desenho de loucura. pétalas aqui no seu olho.
Ele vem mais com pétalas. Ah, sim, aqui no cantinho, assim. Exato. Gente, Temos aí eu tô chocada! Temos aí uma flor aí dentro do seu olho, hein? Que Aí, chique. nós temos dentro do verão suave, então existe uma análise sobre as características dos olhos. Não que ela seja importante, só ela, sozinha. Mas existe 3 categorias dentro do verão, que é o frio, o claro e o suave, e a gente tenta identificar, tá? Existe uma questão, um estudo de fluxograma, que uma estação pode estar do lado da outra, mas existe uma ordem certa para isso. E aí, o verão frio, que é o verão suave, que é o seu, ele pode estar, por incrível que pareça, voltando aqui nos olhos, no outono suave. Olha como as pétalas se repetem também no outono suave. Gente, chocada. Esse é o outono suave. Então, o verão suave, que é o seu, ele está muito próximo do outono suave. Aí você me fala assim, Kelly, mas eu gosto de umas cores quentes para usar, eu não gosto totalmente do frio. Ele também vai ficar muito bem para você, o verão suave, o outono suave, tá? Eles são vizinhos. Gente, eu tô Não, muito máximo. chocada Então com você isso. pode brincar muito com as cores. Você pode pegar um verde da sua cartela, que é de verão suave, e você pode pegar um verde do outono suave, que ela vai fazer sentido pra você. Caramba, que demais isso! Eu amei Linda. essa análise, eu achei incrível. Gostou de saber que tem pétalas nos seus olhos? Eu adorei, eu achei muito chique. Você viu que ele tem essa questão de vidro? Aham. É, Sim, é que muito... se você analisar os outros olhos das outras estações, você não vai ver as mesmas características, elas não se repetem, tá? Então não é específico. Se é esse olho, ela é tal cartela. Ela não é a principal característica a ser analisada, tá? Mas ela me ajuda muito. Ó como ela sai totalmente fora aqui ela já fica muito clara e aqui as bordas se repetem. Aí, por exemplo, quando a gente vai para primavera, ela sai totalmente. Tem outra que eu quero te mostrar, descendo mais um pouquinho, são as paisagens. Meu Deus. Repara como na parte de verão a suavidade se encaixa mais, se repete. Olha a cor, porque todo mundo fala assim, mas verão é calor, não é quente? Não, exato. não. A análise é feita, inclusive, porque quando tá muito verão, a gente tem aquela questão da praia. Sabe quando sobe aquele vaporzinho de tão quente? E aí não fica aquela coisa meio nubladinha, assim, meio acinzentada? É esse cinza que o verão traz. E aí, olha a cor da areia da praia, a cor dos coqueiros, a cor das flores, os rosas e o azul. Até essa foto aqui em cima, onde tem uma mão com a água, ela repete muito sobre a sua íris, sobre os seus olhos. Gente, tô chocada com isso. A gente tinha ficado em dúvida na hora da análise em relação ao verão frio e ao verão suave, né? Olha como o suave faz mais sentido, as paisagens do verão suave faz mais sentido com a sua beleza. Faz mesmo, se você olhar assim, até em comparação com os outros, olhando aqui eu já realmente senti que aqui combinou mais. Identifica, né? Então, esse é o método sazonal da coloração pessoal. E aí, nessa análise, a gente consegue identificar dentro da natureza o que Deus criou sobre a natureza, Ele criou também sobre a sua beleza. Gente, eu achei isso incrível. É linda. Eu tô chocada, eu não sabia que analisava até essa questão das paisagens, da íris, realmente isso me surpreendeu muito. A inspiração é a natureza para o método sazonal. Isso foi criado lá em 1930, não vou saber te falar os nomes porque eu não gravo o nome de ninguém, mas isso foi criado lá desde 1930, foi identificando na Alemanha, numa escola, numa universidade de design, onde um professor identificava que os alunos pintavam os quadros, que é a Universidade de Bauhaus, na Alemanha. Ele foi identificando que esses alunos pintavam os quadros de acordo com as suas próprias características. E aí foi estudando, isso foi vindo, várias pessoas vieram trazendo mais informação até a gente chegar na coloração no método sazonal das paisagens das estações do ano. Não, e isso que você comentou sobre
ai, porque o verão tem que ser quente. Isso é o que eu tinha na minha cabeça. Aham. Falei, ai, acho que, porque eu sempre, o meu subtom, ele é frio, então eu fiquei, ai, acho que não tem nada a ver Com verão. com verão, nunca Não, tem nada a ver com não. verão. Eu tô Não. chocada em saber Dá uma disso. olhadinha, por exemplo, na primavera, ela é quente. A gente vai perceber, a gente tem mais adição de amarelo. Uhum, Percebe que é bem diferente? uhum, Só que eles são mais vivos. Eles têm mais claridade. Vindo nessa questão do quente, quando a gente volta aqui para o outono, ele também tem muito amarelo. Então, vindo aqui para o outono, a gente também tem bastante adição de amarelo, só que tem um pouquinho mais de escuridão que o outono uhum. traz pra gente. Essas cores mais terrosas. Então, imagina um mostarda, que ele vem para esse lado mais terroso, e a primavera não. A primavera ela é mais viva. Apesar da gente ter 3 categorias ali dentro dela, né? E aí, quando a gente compara o verão com o inverno também é mais brilhante. Então, fica aí essa diferença, assim, gritante quando se vê a Gente! paisagem, né? E o seu rostinho dentro é muito legal ver, não é? Não, eu achei isso muito legal, assim, tanto aqui, até eu vi ali em cima também que você colocou no prata e no dourado, né? Que eu não sei, você vai Os falar disso tecidos. ainda? Não, Não? não, Como nem que ia é? falar. Não, não vai falar? Não, nem ia falar, mas é a temperatura quente ou fria, Aham. é onde vai me dando é onde vai me dando essas confirmações. Quer voltar Uhum. nela? Eu Ah, acho que te a gente mostro pode. melhor. Pode. Esse é bem interessante. A gente tem várias confirmações pro quente e pro frio, né? Que eu faço a análise com a foto. Uhum. Mas essa é a ideia da repetição do dourado e do prata. Que eu com certeza imagino que você está com dúvida. E agora? Eu uso prata ou dourado? Não Uhum. é? De brinco, acessórios e tudo mais. Mas aí dá uma continuação. Olha como o amarelo não encaixa na sua pele, ele não dá continuidade. E a gente vê um brilho até da sua boca, da sua pele mais acinzentada. Uhum. Não, e eu tenho muitos acessórios. Eu adorava acessório prateado, né? Eu tinha tudo prateado. E Perfeito. aí, depois começou, ai, e se eu usar dourado? Sabe aquela dúvida também da gente fica, gente, o que será que é? E daí agora quase todos os meus acessórios são dourados, aí a gente fica assim, ó. Tá. Meu A Deus. gente vai descobrir se esse acessório dourado tá dentro do outono suave. Entende? Uhum, Porque a gente tem a influência do quente do outono dentro da sua cartela, que é o verão suave. Então a uhum, gente utiliza algumas ferramentas do outono suave que vem para essa linha mais quente, mais amareladinha, porque quem vai fazer mais diferença para você é a opacidade e o brilho. Se você usar um brinquinho dourado, mas não aquele brilhante, aquele mais apagadinho, ele faz mais sentido para você do hum, que, por exemplo, se você colocar um prata que é da sua cartela de cores, porque eu sou fria, então vou usar qualquer prata. Mas você usa um prata super brilhante, ele vai sair da sua uhum. cartela e não vai te valorizar. Então é tudo isso que são pequenos detalhes que a gente vai treinando, e eu vou te entregar um dossiê sobre isso, onde tem ideias de look, tem ideia de combinações com círculo cromático. Já ouviu falar sobre o círculo Sim, cromático círculo das cromático, combinações? sim, sim. Tá. Então a gente tem o círculo cromático onde vai te ajudar nessas combinações. Lá vai falar também sobre a, essa questão dos metais, né? Que tipo de metal que eu uso. E aí eu vou te entregar a cartela do verão suave e do outono suave, porque você sofre essa influência. Tá? Uhum, Se você fosse verão totalmente frio, que era aquele primeiro que você ficou em dúvida, não uhum. ia ter essa influência do dourado para você, tá? Mas o fato de você ser só suave, o mais importante para sua cartela é a gente deixar tudo mais pro fosco, pro mais apagado do que pro brilhante. Uhum. E eu quero te entregar de presente uma cartela para você levar na Ah, bolsa. Sabe aquele dia que você vai no shopping? Vou mostrar aqui pra galera. Sabe aquele dia que você vai no shopping, aí você vê lá umas 3 blusinhas e não sabe qual comprar? Aí você escolhe com que esse daqui. incrível, gente!
Ai, não, já tenho aqui as minhas cores favoritas, fico feliz já. Gente, que Entra, demais, ó, vou mostrar aqui pra vocês. entra dentro da sua cartela, das suas escolhas pessoais, Entra, muito. Isso tá? aqui, ó, esses tons aqui de, esse rosa bem assim, eu uso bastante pra blush. Amo blush nesse tom, tanto que quando eu pego um blush meio avermelhado, eu acho que eu não curto tanto do que quando eu pego um mais rosado. Olha isso, gente, que Quer incrível. falar de make? No final tem algumas dicas aqui pra você. Ai, que incrível, olha aqui. Metais, Nessa cartela make, tem. cabelo. Olha isso. Ai, cabelo. Amo, meu loiro tá aqui. Tá dentro do que você gosta? Ou Sim. seja, o seu instinto é bem forte para suas escolhas. Amei. Gente, eu achei incrível isso. Olha, até os tons de sombra. Eu achei maravilhoso. Esse é pra carregar na bolsa, Thalita. Uhum. Não, esse Não aqui vai tem me erro ajudar. mais. Não, não Não tem tem erro. mais. Esse aqui vai me ajudar muito. Olha isso, gente, que incrível. Aqui tem toda a questão do. Ó, aqui. Peraí, que tá ao contrário. Aqui é cabelo. Aqui tem blush, tem sombra. Sombra. Aqui tem lápis, também muito importante. É, batom, também achei muito legal. E aqui estão as cores pra gente, pra poder escolher, né, quando for comprar uma roupa. Eu achei incrível. Muito obrigada, Kelly. Ó, salvou. Salvou isso aqui, é super Dá compactozinho. pra levar na bolsa Amei, tranquilamente. amei, amei. Só mais uma dica sobre o que a gente tava falando de roupa. Quando você for comprar roupa, você pode fazer as combinações. Ah, Kelly, mas eu gosto de uma calça preta, porque você vai ver que o preto não vai estar aí, tá? Uhum. Ah, não significa que você não possa usar preto, mas talvez no dia do preto é aquele dia que você vai estar maquiada e também não vai fazer diferença. Você pode carregar um pouquinho de adicionar esse preto um pouco na sua maquiagem, seja no batom mais fechado, seja na sombra mais fechada, Uhum. para você casar essas informações, tá? Mas tudo que a gente refere de roupa, ela vai estar aqui próximo ao seu rosto. Então as calças, você não precisa ter tanta preocupação em seguir sua cartela. Uhum. Tá bem? Ah, eu achei incrível. Gente, eu amei. Eu nunca tinha feito e assim, eu tava meio apreensiva, tá, gente? Que falei, ai, será que vai ter as cores que eu gosto? Será que vai ter roxo? Porque tem que ter roxo na minha cartela. E eu achei incrível. Muito obrigada, Kelly. Eu achei maravilhoso. E, bom, se você também tem dúvidas, né, de qual que é a sua coloração pessoal, a Kelly está aí, né, pra Sim, te atender e o trabalho dela é incrível. Eu tô ainda chocada com o seu olhar. tá. Porque a hora Obrigada. que você colocou aqui, eu fiquei em dúvida. E você já olhou assim, você já sabia o que que era, já ficou ali. Sim, Maravilhosa, sim, maravilhosa. Muito obrigada. parabéns pelo trabalho incrível. Eu amo estar presente na hora que a cliente descobre qual é a cartela de cores dela e eu participar desse novo universo para ela. Então, por isso que eu entrego o dossiê, que é um roteiro que a pessoa vai seguir ali para frente depois para manter tudo aquilo mais vivo no dia a dia. Gente, eu achei incrível, maravilhosa. E agora, né, Obrigada. até o final desse episódio aí, não é pra você sair agora, viu, gente? Que ainda tem muitas surpresas aí pra acontecer até o final. Então, fiquem ligadinhos aí. Gente, eu acabei de vir aqui pro estúdio e eu já estou até aqui, ó, nos tons da minha paleta, porque a Kelly vai fazer a transformação hoje. E aí, Kelly, eu quero entender o que que você vai fazer no meu cabelo. Primeiramente, muito bem-vinda aqui no espaço da Urban Luxury. É um prazer, uma honra te receber aqui. Hoje a gente vai trabalhar dentro da sua paleta porque nós conversamos sobre isso e realmente encaixou com todo o seu desejo, que é a gente trazer uma naturalidade, a gente te acender no loiro, que faz parte aí da sua personalidade, mas é a gente trazer de uma maneira que fique suave, como é a sua cartela Verão Suave. E os tons frios, como é da cartela Suave Verão, que tem essa tonalidade mais fria. Aqui tá um pouquinho dourado, mais por conta de oxidação, e a gente vai trazer esse loirão para você, mas de uma maneira que vem crescendo esse cabelo de uma forma natural, sem muita marcação, tá? Que é uma especialidade do meu trabalho. Tem um outro ponto que eu queria falar, porque essa parte da coloração pessoal, ela vem do visagismo, vem da sua própria cor, das suas próprias características, mas tem um ponto no seu rosto que eu tinha falado para você já, que é a questão da sua testa ser o terço menor em relação ao terço inferior, o terço médio e o terço inferior. Então, quando a gente vem com aquela técnica de iluminar, aqui a gente aumenta. Então, eu quero dar essa
aumentar essa parte sua superior para ela ter mais harmonia com a parte de baixo, e isso a gente faz com as luzes, com as mechas aí no seu rosto, tá? Gente, eu tô até aqui sem maquiagem, porque eu quero fazer uma make nas cores da minha paleta, né? Depois, quando eu tiver toda pronta, transformada. E também já vim com um look na cor da minha paleta também, né? Quero exatamente elogiar o seu look, porque o rosa vem da paleta do Verão Suave, essa suavidade da claridade dele dos tons pastéis e o frio. E o contraste entre o preto, o rosa e o branco, né, entre o escuro e o mais claro que é o branco, ele tá exatamente na tonalidade que precisa ser dentro do Verão Suave. Não, eu amei. Assim que Perfeita. eu peguei a minha paleta, eu já fui lá pra ver as cores que eu tinha em casa de roupa. E daí eu falei, não, essa aqui vai ser o look do dia da transformação. Então, Arrasou. bora transformar o cabelo? Bora. Então, tô ansiosa, vamos lá. Olha o resultado desse cabelo, gente. Vocês puderam ver aí todo o processo. E com certeza o que eu mais gostei foi a suavidade dele, né? Que a gente conversou sobre a minha cartela, né? Que é Verão Suave. E eu amei, combinou muito comigo. Era exatamente isso que eu queria. Você acertou em cheio, Kelly. Eu amei demais. Ficou maravilhoso, de verdade. Acho que uma das minhas propostas do meu trabalho, que eu acho que envolve também um propósito de vida, como eu havia falado, é o fato de trazer exatamente, repetir as suas próprias características, traz muito da sua personalidade, harmonia, e é isso que eu prezo. O fato de ser a longo prazo, porque vai ser um crescimento que não vai te trazer aquela obrigação da manutenção, você ser refém de toda hora estar retocando. Então, o fato de trazer essa suavidade e fazer parte da sua naturalidade é a proposta do meu trabalho. Eu amei, ficou muito incrível, de verdade. Parabéns pelo seu Obrigada. trabalho. Obrigada por ter me deixado linda desse jeito aqui no final do episódio. E agora, Kelly, eu vou deixar um espaço para você dar um recado para quem te acompanha, né, nas redes sociais, para seus clientes, para as pessoas que já se consultaram ou que, né, queiram, tenham curiosidade de se consultar com o visagista. Sim. O momento é seu. Então, para quem acompanhou um pouquinho aqui da minha história, eu peço para me seguir lá nas redes sociais. Estou com um trabalho bem legal, onde eu levo o máximo de informação que você pode ter autonomia, buscar autoestima e autoconfiança. Lá eu trago bastante informação sobre isso, que é uma história de vida minha. Então é Kelly Thaís Visagista, em todas as redes sociais para você me acompanhar. E eu fico no espaço aqui da Vila Zelina, próximo ao metrô Vila Prudente de São Paulo, para quem quiser visitar também e ter uma consultoria personalizada. Espero muito que vocês tenham gostado, porque eu amei. Muito obrigada por assistir esse episódio até aqui, né? Foi um episódio bem diferente, bem divertido, com muitas novidades e teve uma grande transformação no final. Um beijo, até o próximo episódio. Tchau, tchau!